E aí, pessoal, tudo certo? Depois de tanto tempo que sumido do meu canal, estou de volta. Dessa vez para comemorar um aniversário, né? Aproveitar essa data especial para, como vocês viram pelo título, falar dele mesmo, do Freakonomics, não é? Um dos maiores sucessos ali na área de divulgação científica de economia, acho que dos últimos tempos, um dos sucessos comerciais, e que obviamente não passou ileso a críticas e controvérsias ao longo desses 20 anos que ele está fazendo. Olha aí, o tempo passa muito, não é? Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan, eu sou mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal do Ouro Preto, doutorando em Engenharia de Produção pela Unesp. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comentando livros, questões acadêmicas na área de economia, se inscreve, dá like, curta aí o canal. Eu fiz um título um pouco provocativo, né, sobre precisamos falar sobre Freakonomics, porque eu acho que ele é pouco explorado, né, no geral, nessa bolha aqui youtubística, né, de economia. Então, eu acho que eu devia passar para comentar, né, principalmente a importância dele, que ele teve muita influência na área de pesquisa acadêmica, inclusive esse aqui que vos fala, não é? Então, todo mundo que lê esse livro acaba sendo influenciado dele de alguma forma. E, obviamente, que ele não tem, como na esteira do sucesso dele, você não tem como negar que ele também tem algumas polêmicas dentro do conteúdo dele no geral. Vou contar um pouquinho da história, não é? Na introdução ele conta os autores aqui, que no caso é o Steven Levitt, que é professor da Universidade de Chicago, e o Stephen Dubner, né, que é o jornalista. Em 2003 aqui eles falam que o Dubner, no caso o jornalista, tinha que fazer um perfil do professor Levitt aqui pro jornal que ele trabalhava, e já nessa época ele reparava que o professor Levitt, ele não pensa economia de forma ortodoxa, ele não fala de macro, ele não fala de finanças, ele não fala essas coisas ali. Ele era um pesquisador, ele fala, né, um pesquisador curioso, que estava sempre pensando em perguntas diferentes, então. E eles acabaram montando essa amizade um pouco improvável, né, relacionado aqui de um jornalista e um economista, e acabou surgindo essa parceria para eles poderem escrever um livro, não é, sobre a pesquisa do Levitt, não é? Justamente por ter esses temas diferentes, diferentões, assim, acho que os editores acabaram, né, gostando muito da ideia de escrever sobre. Ele foi lançado, ele virou um baita sucesso, tá? Ele vendeu mais de 4 milhões de cópias, ele virou um produto, especialmente, né, para os autores. Eles têm blog, eles têm podcast, eles têm outras séries de livros, então virou tipo uma marca. Se Freakonomics é uma marca, no geral. Então, assim, apesar do sucesso, e ele também se envolveu ali ao longo do tempo também em alguns debates, tá? Então, assim, eu não vou falar especificamente de cada capítulo do livro, eu recomendo que vocês leiam, mas qual que é o mote dele? É pegar temas do dia a dia, alguns envolvendo economia, outros não tanto, guarda essa informação, para discutir com métodos estatísticos, causais ou mais modernos para a época, tentar discutir quais são as causas desses fenômenos estranhos, normais, do dia a dia, não é? O caso mais famoso aqui que a gente vai comentar ali, que seria, por exemplo, que também é um resultado extremamente polêmico e continua polêmico, que é se a legalização do aborto nos Estados Unidos em 1973, quando houve pela Suprema Corte dos Estados Unidos a legalização do aborto, afetou a taxa de criminalidade nos Estados Unidos 20 anos depois. Teve o caso um pouco menos controversos, assim, mas mais divertidos, digamos assim, que leva esse lado do freak, né, do diferente, como o caso das disputas de campeonato de sumô no Japão e avaliação de professores por meio de provas, nessas provas tipo Prova Brasil aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos eles têm um sistema de provas para avaliar os alunos, e como os professores têm a depender dos incentivos, a tendência a trapacear, porque provas, as escolas que saíam melhor recebiam mais verba, aquela coisa. Então, o livro ele tem essa parte de falar um pouco dos incentivos e dessas relações ali que pouco mais polêmicas, como é o caso do aborto. O que eu posso comentar de pontos positivos e pontos negativos, na minha opinião, sobre o livro? A despeito dessa ideia, né, que existe uma causa oculta, existe sempre uma explicação fora da caixa para as coisas. Eu acho que esse pode ser um primeiro ponto. Explicações fora da caixa, pensar fora da caixa é um ponto positivo do Freakonomics, certo? Ele se esforça realmente em tentar encontrar essas soluções dessas coisas pro dia a dia de uma forma um pouco mais inteligente, de você usar essa ideia de sempre questionar, de fazer perguntas, de pensar de uma forma não ortodoxa para resolver um problema. E para quem está trabalhando na academia, na pesquisa, isso é muito importante, é essencial, na verdade, você tá sempre pensando fora da caixa para encontrar novidades, encontrar temas de pesquisa e tentar responder perguntas interessantes. Então, Freakonomics, nessa parte de tentar entender essa parte das perguntas, é legal. Outro ponto positivo é ele talvez seja um dos primeiros grandes divulgadores de causalidade, ou de pelo menos métodos
estatísticos que tenham com a causalidade. Como assim causalidade? Eu tenho que voltar um pouco no tempo para comentar. O Levitt dá para ver que ele é claramente um filho muito dos trabalhos ali que foram feitos pelo Card e Krieger, não é? O que é esse trabalho, né? Lá em 1989, o Card, né, acho que é o David Card e Alan Krieger, se não estou enganado. Lá em 1989, se não estou enganado, eles fizeram um trabalho famosíssimo, uma pergunta que muitos economistas, ou se pensar o conhecimento geral, dizia o seguinte: se você aumenta o salário mínimo, você vai aumentar o desemprego, não é? Parece uma relação um pouco óbvia e tal. Então o Krieger e o Card fizeram o seguinte: vou fazer aqui então uma análise pegando 2 estados americanos, que lá eles podiam definir o salário mínimo. Então um estado tem um salário mínimo, outro estado tem um salário mínimo, e eu posso comparar então um estado que não mexeu no salário mínimo, né, se não me engano era Pensilvânia, eles estão usando como um grupo de controle, e eles analisaram a mudança no Nova Jersey para verificar a diferença, se havia uma mudança na taxa de desemprego ou não. E acabou que não teve uma mudança na época, no caso dessa análise, uma mudança comparando com um grupo de controle da taxa de desemprego. Então, acabou sendo um método, né, um jeito de pensar para fazer essa ideia em economista do experimento natural, né, uma mudança em um lugar e você consegue um lugar mais ou menos parecido, que você consegue usar o grupo de controle para comparar efeitos. Isso foi muito influente, se espalhou muito nos anos 90, e o Freakonomics é meio que filho, digamos assim, dessa escola. Então eles vão sempre estar usando variável instrumental, vão estar usando vários efeitos de causalidade, ou tentar, né, pelo menos para a época eram muito modernos, e que hoje a gente tem ferramentas um pouco mais avançadas, mas a ideia é de que sempre estão pensando em causa e efeito. Então, será que a lei do aborto mexeu na criminalidade? Então, e sempre tentando pensar no modo causal desses efeitos. Então, pensar de modo causal, acho que também é e para ajudar a responder perguntas interessantes, eu acho que é também uma grande vantagem do Freakonomics como um todo. Mas como eu disse de controvérsia, né, porque pelo menos, tá falando de causalidade, tá falando de essas coisas, da ideia de perguntas interessantes para responder no trabalho científico. Então, qual que é o problema do Freakonomics? Bom, pode parecer um pouco contraintuitivo com o que eu falei anteriormente, mas você sempre está buscando essa relação não ortodoxa, esse coelho da cartola para tentar responder um problema. Muitas vezes você está ferindo um princípio básico que é a navalha de Occam, né? A navalha de Occam vai dizer que você tem um princípio geralmente simples para tentar explicar algum fenômeno. Então, geralmente, a explicação mais simples é o que pode ser mais correta. Não é sempre isso que acontece. Então, claro que tem muita sabedoria comum, entre aspas, que está errada. Mas, na média, a gente tende a simplificar as coisas, a simplificar as causas para que a gente possa depois tentar analisar o problema de forma mais abrangente. E o Freakonomics, ele meio que tenta ferir toda hora a navalha de Occam para tentar explicar um fenômeno. Por quê? Bom, no Freakonomics, gente, eles sempre estão fazendo afirmações muito fortes. Então, essa é, por exemplo, no caso do mais polêmico de todos, que é o do aborto, é uma afirmação muito, mas muito, muito forte você dizer que mudança na legislação lá em 73 vai ter um efeito sobre diminuição de criminalidade 20 anos depois. É uma afirmação muito forte e que, muito provavelmente, assim, você tem outros efeitos, claro, e que até hoje tem uma briga grande entre os autores do livro, né, que defendem os resultados dele. Eles falaram, eu atualizei aqui. Só que os outros autores mais céticos ou que foram tentar replicar esses trabalhos não conseguiram encontrar resultados tão importantes ou sequer encontraram resultados. Eu vou passando na tela e vários trabalhos que eu vou discutir, porque eu não quero também entrar. Isso merecia só um vídeo só para discutir essa polêmica e que realmente você que é realmente um pouco mais complexo essa questão da causa, né? A gente pode botar a epidemia de crack, no caso mudou mudança demográfica, questões de policiamento. Então tem vários outros efeitos causais, digamos assim, sobre criminalidade que o aborto às vezes pode até ter um efeito, mas esse efeito pequeno, ou a depender do contexto ele não existe. Então a gente tem que ser um pouco mais parcimonioso na hora de tentar encontrar essas, digamos, as relações não ortodoxas, relações causais diferentonas, e às vezes a navalha de Occam é necessária. Às vezes o mais simples, né? Você pensar numa mudança demográfica, numa mudança de policiamento, numa questão social, às vezes outros fatores podem explicar melhor do que necessariamente você botar na conta dessa questão do aborto. Claro que pode ter um efeito, mas às vezes ele não é um efeito 100% e depende muito da situação, tá bom? Com essa polêmica e essa questão da navalha de Occam, o que é meu aviso, então, no caso, sobre essa situação?
é de que tem que sempre tomar cuidado ao fazer afirmações fortes com os dados que você tem. Por mais melhor método que você tenha, você sempre tem que tomar cuidado com o contexto, aonde está sendo aplicado. Economia não é a mesma coisa fazer uma regulação, uma ideia aqui e fazer lá. Então, essas generalizações sobre comportamento humano, a gente sempre tem que tomar cuidado. Então, às vezes tem que estudar bem o simples, estudar bem as causas conhecidas. Às vezes nem as causas mais famosas são bem conhecidas, a gente precisa destrinchar antes de querer tirar algo da cartola para tentar explicar um fenômeno. É um aviso, às vezes a gente consegue pensar de modo não convencional, claro, encontrar relações causais importantes. Não estou dizendo que é impossível de encontrar, mas a gente tem que ser um pouco mais parcimoniosos e sempre duvidar daquilo, de um resultado que a gente encontra só porque encontrou, né? Só porque a gente achou um efeito. Mas qual que é a ligação causal, a gente tem que pensar bem quais são os outros problemas. E hoje em dia, pro tempo que ele foi publicado, ele passava. Hoje, com certeza, a gente está muito mais avançado em pensar a causalidade, em tentar fechar todos os backdoors, né, os problemas de outras coisas que podem afetar suas estimativas. Então, a gente hoje está, acho que, um pouco mais blindado sobre isso, mas ele acabou influenciando muito. Ainda acho que tem muito essa de tentar encontrar uma coisa meio esquisita, uma coisa diferentona, assim, para tentar explicar um fenômeno. E porque a gente às vezes está muito nessa batalha de encontrar novas publicações, novos papers, e às vezes a gente se perde um pouco nisso. Então a gente tem que sempre botar um pouco freio, ser mais parcimonioso e tomar cuidado, claro, com os nossos resultados, porque às vezes eles não dão tanta certeza assim sobre algumas coisas, por mais que pareçam, e no livro, muitas vezes ele dá como certo, né? Mas isso aqui são muito voltado para casos específicos, tá bom? Segundo contra, ele é relacionado, né? O segundo problema, a segunda polêmica, ele é relacionado com o primeiro, mas ele não é necessariamente igual, tá? Eu vou falar sobre o imperialismo da economia sobre outras áreas. Como assim, Ela? O que é? Você está falando de imperialismo? Não estou falando de imperialismo no sentido histórico. Lá, imperialismo na África. Não. É relacionado, mas é como se fosse o imperialismo da economia sobre outras áreas do conhecimento, como ciências sociais, no caso, sei lá, sociologia, antropologia, direito, epidemiologia, todas as outras áreas ali, economia. Porque a gente às vezes tem um ferramental XYZ, uma ideia XYZ, a gente conseguiria aplicar nossas ferramentas ou nossas ideias em cima de outras áreas que às vezes até tem conhecimentos bem estabelecidos sobre certos temas, mas a gente acha que está revolucionando, chega lá querendo comentar sobre certos assuntos. O que você quer dizer com isso? Vou comentar um caso que inclusive eu estava lendo sobre o For Economics, eu vi o blog da Maya Mindell, né, que é uma economista argentina, ela escreve vários substacks muito interessantes, então quem quiser dar uma lida lá. Mas ela comentou de um caso, né, da Emily Oster. Quem que é Emily Oster, não é? Hoje ela é professora da Universidade Brown nos Estados Unidos, é uma economista muito conceituada, muito famosa, inclusive admiro muito o trabalho dela sobre vários tópicos, mas num caso específico ela acabou cometendo esse imperialismo da economia. Como assim? Ela tava com mindset, né? Vou usar a palavra do momento, mindset de free economics, tá? De pensar fora da caixa, precisa encontrar uma relação diferente aqui. Qual que era uma afirmação, então, padrão ali para um problema específico de economia, no caso, e social também? Existem, o Amartya Sen dizia que existiam milhões de missing humans, né? Que seriam mulheres que não nasceram, que tiveram por questões sexistas, por exemplo, aborto, a questões de diferença de gênero nos países asiáticos, né, principalmente no leste asiático. Então, o Amartya Sen dizia que era muito por questão de sexismo, né, que acontecia. E o que a Emily pensou? Uma coisa que às vezes não poderia não ser o sexismo, poderia ser uma questão epidemiológica. Ela viu uma parte na literatura muito específica lá de medicina que a questão da, acho que a hepatite, agora não sei se é a D ou se é a B, tá, mas eu acho que a hepatite B afetaria, por exemplo, geneticamente essa mudança das mulheres terem filhos mais homens ou mais filhas mulheres. Então, usando isso, ela fez um trabalho, encontrou um resultado lá que dizia que por causa da hepatite haveria esse missing human, seria por causa da hepatite, certo? Então ela entrou na área de epidemiologia para tentar explicar essa afirmação do Amartya Sen. Só que essa afirmação dela não durou muito tempo, tá? Ela foi rebatida posteriormente, que essa ideia da hepatite causar essa diferença de nascimentos, né, de gênero no leste asiático não fazia tanto sentido assim. E isso acabou sendo uma grande polêmica, uma grande confusão, e posteriormente encontraram trabalhos que mostravam que provavelmente a ideia do Sen estava mais correta, porque no primeiro filho, acho que se não me engano para Taiwan, eu vou botar o paper aí na imagem, mas para Taiwan a proporção de nascimentos era mais ou menos parecida no primeiro filho, mas no segundo e terceiro que acontecia essa discrepância e nasciam mais meninos do que meninas. Então, muito provavelmente os pais estavam fazendo medidas drásticas, como provavelmente aborto,
aborto ou outras coisas para não ter uma segunda menina. Então, nesse caso aqui, que é a mentalidade do Freakonomics de encontrar uma relação muito diferentona, acabou prejudicando, né, ela. Então, só que eu acho que nesse caso ela saiu bem, porque ela admitiu que, eu errei, publicou um trabalho posterior falando, a Miss-Uma não é causada por hepatite. Então, nesse caso, eu acho que foi um caso que acabou gerando uma certa controvérsia, uma confusão e tal, mas ela acabou aceitando o erro e deu tudo certo no final. E, claro, se tornou uma grande economista posteriormente. E o que eu quero dizer aqui é que esse imperialismo da economia, a gente querer achar que porque a gente tem um ferramental muito sofisticado, a gente consegue dar um pitaco em outras áreas, é complicado, tá, pessoal? O Becker, né, o Gary Becker, um economista lá, acho que da Universidade de Chicago também, ele tinha muito disso de querer botar sempre questões econômicas a problemas não econômicos. Então isso de você querer ficar explicando as questões que às vezes podem até ter um componente econômico, mas muito provavelmente às vezes as causas conhecidas daquela literatura, seja da epidemiologia, da sociologia, antropologia, também ajudam a explicar o fenômeno também. Então, meu ponto aqui é que se você quer fazer um trabalho se você quer comentar sobre um assunto que não é da sua área especificamente de economia, pessoal, então procurem especialistas, tá? Eu acho que isso é sempre fundamental. Se você quer fazer um trabalho na área de epidemiologia, não tem problema, mas procurem quem é um pesquisador na área para você comentar sobre sua ideia, se aquilo faz sentido ou não, para você evitar problemas como esse é o caso da Emily Oster aqui. Então, o Freakonomics, ele acabou sendo essa má influência, com muitas aspas ali, para tentar achar esses efeitos diferentões e tentar publicações para encontrar essas coisas diferentes do dia a dia, esses problemas que às vezes você tem uma sabedoria comum sobre aquela área e que muitas vezes a sabedoria comum provavelmente ela explica boa parte daquele efeito. Então, e a ideia econômica ou a ideia uma ideia diferente às vezes não necessariamente explica aquele fenômeno. Então, pessoal, minha dica é, tenham cuidado com grandes generalizações. Eu acho que o Freakonomics, ele tem esse vício de fazer grandes generalizações, tem uma questão do imperialismo da economia sobre outras áreas que às vezes é um pouco nocivo. E, de novo, já partindo aqui para as conclusões, nós economistas, nós não gostamos muito quando a gente vê na internet grandes absurdos falados por pessoas de outras áreas e falando com a maior propriedade do mundo. Mas assim, nós economistas também temos esse problema de, às vezes, querer, principalmente na pesquisa acadêmica, querer fazer esse imperialismo, né? Tentar explicar por ferramentais econômicos outras áreas. E eu acho que o Freakonomics acabou sendo uma má influência nesse caso, mas então a gente tem que fazer nossa meia-culpa. Porque se a gente quer ser respeitado, muitas vezes, como nossos avanços científicos para explicar os fenômenos econômicos, a gente também não pode ficar querendo dar carteirada ou querer ficar falando que nós temos um método muito sofisticado que a gente vai conseguir realmente explicar 100% naquele problema, tá bom? Então, assim, Alan, no final, você recomenda ou não recomenda a leitura do Freakonomics? Eu recomendo, tá? Porque, como vocês viram aqui, acabou ficando meio a meio, né? 2 comentários positivos, 2 negativos. Mas, se você já trabalha na pesquisa, ou se você ainda é jovem, acho que, com certeza, se alguém me pergunta, posso ler? Eu com certeza daria uns 5 minutos de sermão, falando todos esses pontos ali, sobre todas as polêmicas, a parte boa, a parte ruim do livro, mas eu recomendo a leitura para que vocês consigam pegar o que é bom e tomar cuidado com aquilo que não funciona tão bem hoje em dia. Óbvio que eu não quero estar cometendo anacronismo com o livro, não é? Então, o livro eu sei, foi 20 anos, então tem muito avanço em inferência causal, tem muito avanço em econometria, muito avanço em teoria, mas eu sei que ele é ainda influente, às vezes as pessoas podem achar que economia, causalidade, modelos são feitos desse jeito ainda e não são mais, tá? Não tão dessa forma. Hoje a gente é bem mais parcimonioso, toma bem mais cuidado sobre certos aspectos, então assim, recomendo a leitura. Eu acho que ainda ele é um livro relevante, ele ajuda a moldar o nosso mindset de economista, mas a gente tem que sempre tomar cuidado com esses resultados. Eu acho que eu já falei demais, eu me repeti demais. Então, leiam o livro, comemorem aí o aniversário dele, enfim. Eu agradeço então para você que viu o vídeo, pessoal. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente pode debater e comentar sobre ele, tá bom? Até mais!